Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material que, nossa, já desafia pelo título: A Filosofia da Unidade. É um texto que propõe assim uma espiritualidade e uma ética que se dizem universais. E a ambição é alta, viu? A ideia é ser aplicável para qualquer pessoa, não importa se é, sei lá, super religiosa ou totalmente cética. Então, nossa missão aqui é mergulhar fundo nisso. A premissa toda se apoia numa única verdade que, segundo o autor, ninguém pode negar. A gente pode, sei lá, questionar Deus, a metafísica, a vida após a morte, mas o que ninguém pode negar é que, todo santo dia, em pequena ou grande escala, a gente faz uma escolha. Entre o bem e o mal, entre cuidar e ferir. E aí o texto argumenta que a espiritualidade de verdade não está na crença, está na consciência dessa escolha. Exato. E o ponto de partida é radical. O texto não vê a moralidade como uma convenção social, sabe? Ou um monte de regra religiosa. Ele coloca a moralidade como uma força, quase uma lei da física existencial, algo que dá para observar no universo. Essa ideia de que o bem e o mal têm efeitos concretos previsíveis na realidade. É isso que sustenta tudo que a gente vai explorar. Certo, vamos começar por aí, porque essa é uma afirmação bem forte. O texto diz que bem e mal não são só conceitos, mas vetores de realidade. O que ele quer dizer com isso? Soa, assim, bem abstrato, né? É uma linguagem forte, sim, mas a explicação é bem prática, na verdade. O texto tenta definir cada um pelos seus resultados. O que a gente pode ver? O bem seria tudo aquilo que expande, que integra, que unifica, gera paz, continuidade. Pensa, sei lá, numa equipe que colabora e cria algo maior do que as partes. Ou um diálogo que resolve um conflito. A tendência do bem é gerar mais vida, mais harmonia. E o mal seria o oposto. Exatamente. O mal é o vetor que fragmenta, que rompe, que isola, gera conflito, desordem. E um ponto-chave no texto: cobra retorno. É a ideia de que a energia de desagregação que você coloca no sistema, de alguma forma ela volta. Ah, mas não como um castigo de Deus. Não como um castigo, mas como uma consequência natural. É tipo poluir um rio e mais cedo ou mais tarde beber aquela água contaminada. O texto insiste nisso. Isso não é doutrina religiosa, é observação existencial. Mas aí entra uma dúvida, que eu imagino que seja de muita gente. Como que se observa isso? A realidade parece tão caótica às vezes. Pessoas que agem de forma destrutiva parecem prosperar e atos de bondade muitas vezes, não são recompensados. Onde que está essa lei? Essa é a grande objeção, claro. E o texto aborda isso olhando não para o curto prazo, mas para os padrões, para o longo prazo. A sugestão não é que cada boa ação ganhe um prêmio na hora, mas que sistemas, vidas, sociedades construídas sobre a fragmentação, sobre o conflito, elas são instáveis por natureza. Elas se consomem. Ah, entendi. A paz e a prosperidade que duram, argumenta o texto, só se sustentam em princípios de integração e cuidado, ou seja, do bem. A observação é mais histórica, psicológica, do que de laboratório. Entendi. É uma questão de sustentabilidade existencial, digamos. E é por isso, então, que ele cita Yahshua, Jesus, com aquela frase, pelos frutos os conhecereis. O foco sai completamente da fé que a pessoa declara ter e vai para o resultado concreto, né? É uma mudança de critério brutal e muito prática. A avaliação de uma vida, de uma filosofia, deixa de ser em que você acredita e passa a ser o que você produz no mundo. O fruto, a consequência real das suas ações na vida das pessoas, no ambiente. Isso se torna a única medida que vale. Torna a ética algo tangível, quase empírico. Só que focar só nos frutos não pode ser meio perigoso. Alguém pode, por exemplo, fazer uma doação enorme para a caridade, que é um fruto bom, mas com a intenção de só melhorar a própria imagem. Como que o texto lida com a intenção versus o resultado? Ótima pergunta. E ela nos leva direto para o próximo ponto. O texto não ignora a intenção, não. Mas ele vai redefinir isso mais para frente, quando fala da diferença entre conveniência e consciência. Por enquanto, esse argumento dos frutos serve para criar um terreno comum,
um padrão que não depende dos dogmas de uma religião específica. E é esse terreno comum que permite ao autor fazer uma ponte bem ousada. Para incluir até quem não acredita em nada transcendente, como ateu. Exatamente. O argumento é que um ateu consciente, ético, mesmo negando um Deus legislador, ele opera a partir do mesmíssimo eixo moral. Ele ou ela não precisa de um livro sagrado para saber que crueldade é errado e que justiça é bom. Essa pessoa já reconhece a lei na prática, mesmo que não chame de divina. Ela vive por essa coerência, talvez chame de humanismo, de razão, empatia. Então o texto está dizendo que diferentes culturas e filosofias, ao longo da história, descobriram essa mesma lei e só deram nomes diferentes para ela. Sim, essa é a tese. E ele busca reforço em várias tradições. Menciona Spinoza com aquela equação famosa Deus ou a natureza, que diz que as leis do universo são o divino. Cita os estoicos e o conceito de logos, a razão universal. E claro, o budismo com a lei do karma, que é basicamente uma descrição de causa e efeito na moralidade. Isso dá um significado completamente novo para aquela frase "a cada um segundo suas obras". Em vez de ser um julgamento final, o texto chama de coerência ontológica. Essa expressão é forte. É como dizer que a realidade tem um tipo de código-fonte. Nossa, é uma analogia perfeita. Ações que promovem unidade, harmonia, seriam como comandos limpos que rodam bem no sistema. Ações que geram conflito, fragmentação, seriam como bugs. Código malicioso que, cedo ou tarde, causa instabilidade, faz o sistema travar. Não é um juiz lá em cima aplicando uma punição, é o próprio sistema se autocorrigindo. Ou seja, a moralidade não seria uma invenção humana para manter a ordem, mas uma descoberta sobre como o universo funciona. Tipo como a gente descobriu a gravidade e aprendeu a construir prédios que não caem, a gente estaria descobrindo as regras da convivência para não desabar como sociedade. Perfeito. Agir contra essa moralidade seria como construir um prédio ignorando a física. Você até sobe umas paredes, mas a estrutura está condenada. A ruína não é um castigo, é consequência do design. Com essa base pronta, o texto avança para redefinir conceitos que normalmente ficam presos no vocabulário religioso. E o primeiro é a própria bondade. A crítica aqui é que as religiões muitas vezes sequestraram a bondade, né? Ligando ela ao medo do castigo ou à esperança de uma recompensa. Sim, e a distinção que ele faz aqui é crucial para responder sua pergunta sobre a intenção. Ele diz que ser bom quando é fácil, quando todo mundo está vendo, ou quando você espera algo em troca, seja o paraíso ou aplausos, isso não é bondade, é conveniência, é um negócio. E a bondade de verdade, então? A bondade de verdade é o que ele chama de consciência, é ser bom quando custa, quando exige sacrifício, quando ninguém vai saber, quando a escolha mais fácil seria egoísta. É aí que a bondade deixa de ser uma performance para uma plateia, seja humana ou divina, e se mostra como algo estrutural, parte de quem você é. É a intenção forjada no fogo. Nossa, essa distinção é poderosa. Ela desarma aquele argumento cínico de que ninguém é bom de verdade, todo mundo age por interesse. O texto parece concordar dizendo, sim, isso existe, e se chama conveniência. Mas a verdadeira ética começa onde a conveniência termina. Exatamente. E ele aplica essa mesma lógica para a fé. Ele usa a frase "a fé sem obras está morta" para dizer algo muito prático. A fé nesse sistema não é acreditar em algo que você não vê. É agir de acordo com essa lei da unidade, mesmo sem garantia nenhuma de sucesso ou recompensa. É a coragem de ser honesto quando mentir te daria mais lucro. É a aposta de que o vetor do bem, no fim das contas, é o único que constrói algo que dura. A fé é um verbo. Isso, a fé é um verbo, não um substantivo. E por último, ele redefine o perdão e usa uma expressão que me chamou muito a atenção: engenharia da paz. Isso tira o perdão daquele campo só emocional ou de obrigação moral e coloca em um lugar muito mais estratégico. É uma mudança de perspectiva imensa. Guardar rancor, diz o texto, é manter um ciclo de conflito ativo dentro de você. É dar ao outro o poder de continuar te ferindo para sempre. Perdoar, nessa visão, não é fraqueza, não é absolver o erro do outro. É um ato de inteligência estratégica. É quase um ato de autopreservação, então.
Não é dizer tá tudo bem o que você fez, mas sim, eu me recuso a continuar carregando o peso do seu erro. É sobre desarmar uma bomba relógio interna para poder seguir em frente. Precisamente. É uma ferramenta para construir um futuro habitável, começando dentro de você. Não é sobre o outro, é sobre a sua própria paz. É engenharia, não sentimentalismo. Ok, todas essas redefinições, bondade como consciência, fé como ação, perdão como estratégia, parecem estar construindo a base para a crítica principal do texto. Ele usa tudo isso para atacar um modelo de espiritualidade que ele chama de vertical. Sim, chegamos no coração do argumento. O texto descreve o que ele chama de a farsa da verticalidade. É aquela imagem clássica, né? Um Deus perfeito lá em cima e a humanidade pecadora aqui embaixo. Um abismo entre os dois. E qual é o problema com essa estrutura? Ela parece ser a base de quase toda a religião modernizada. O problema, segundo o texto, são as consequências. Primeiro, cria a necessidade de intermediários, né? Sacerdotes rituais. Segundo, gera hierarquias. Mas o ponto mais crítico é que ela cria a ilusão perigosa de que é possível ter uma relação com o Deus lá de cima, enquanto se ignora ou até se odeia a pessoa aqui do seu lado. E é por isso que ele usa a palavra farsa, porque é um modelo confortável, conveniente, permite que a pessoa se sinta super espiritual, conectada com o divino através de rezas e rituais, mas sem a obrigação de traduzir isso em ações de compaixão e cuidado no dia a dia. É uma espiritualidade que não custa nada na prática. Exato. É uma brecha no sistema. E a contraproposta para essa farsa é o que o texto chama de a verdade da horizontalidade. A ideia não é negar o divino, mas localizar ele em outro lugar. O transcendente não está acima. Ele se manifesta no encontro, na relação entre as pessoas. A fonte até cita Yahshua. O reino de Deus está entre vós, não acima, nem dentro de cada um isolado, mas no espaço que nos conecta. Então, quando o texto diz que Deus está no encontro, ele está sendo literal? O divino vira uma experiência real, palpável, na qualidade das nossas interações? É exatamente essa proposta. E isso nos leva à fusão dos dois grandes mandamentos. Quando perguntam a Yahshua qual é o principal, ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O texto argumenta que ele não está listando duas regras separadas, ele está revelando um único movimento, as duas faces da mesma moeda. Ou seja, não são duas tarefas numa lista, é uma única ação que tem uma dimensão interna de conexão com o todo e uma externa, de ação no mundo. Amar a Deus é amar o próximo. E vice-versa. Não dá para separar. Não dá. Tentar fazer um sem o outro seria como tentar inspirar sem expirar. A conclusão que o texto tira disso é implacável e ele usa outra citação. Quem diz amar a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Segundo essa filosofia, qualquer espiritualidade que seja só vertical, focada em crenças, rituais, devoção a um Deus distante, mas que não se materializa em cuidado ao próximo, é vã, é vazia, uma performance. E com isso o argumento se fecha. A prova do nosso amor pelo transcendente não estaria nas nossas palavras, mas na forma como a gente trata a pessoa na nossa frente, seja ela quem for. Exato. E é por isso que, no final, o texto diz que os rótulos religioso, ateu, agnóstico, perdem a importância. Diante dessa lógica, o que define a jornada de uma pessoa não é a afiliação teológica dela, mas a escolha diária, momento a momento que todos nós enfrentamos. A escolha entre ferir e cuidar. A escolha entre ferir e cuidar. E essa escolha não exige templos ou dogmas, ela exige consciência. Nesse modelo, Deus deixa de ser uma entidade externa para ser adorada e passa a ser a própria unidade, a harmonia, a conexão que se manifesta ou se rompe em cada ato nosso. É a qualidade da nossa presença no mundo. O texto conclui com uma ideia muito forte, a de que Yahshua não veio para fundar mais uma religião, com suas regras, mas para revelar um modo de ser, uma espiritualidade que, nas palavras da fonte, começa no próximo e termina na unidade. Então, depois dessa análise toda, o que fica? A ideia central que me parece emergir é que a responsabilidade moral e espiritual não dá para terceirizar.
Nem para uma instituição, nem para um livro, nem para um salvador. Ela acontece aqui e agora, em cada interação nossa. É um peso, mas também uma liberdade imensa, né? Sim, o texto propõe o que a gente poderia chamar de a matemática da consciência. É uma equação com poucas variáveis, mas muito exigente. Não existe espiritualidade autêntica sem responsabilidade pessoal. Não existe amor ao divino sem amor ao humano. E a transformação que a gente busca não acontece por um milagre externo. Ela começa no trabalho interno, para que possa, então, se manifestar de forma genuína no encontro com o outro. Uma matemática simples na teoria, mas incrivelmente desafiadora na prática. Sem dúvida. E isso nos deixa com um pensamento final. Uma provocação que o texto levanta. Ele afirma que Deus está no encontro. Se a gente levar isso a sério, como uma hipótese de trabalho para a vida, o que mudaria se cada interação humana que a gente tem, da mais banal com o desconhecido na rua até a mais profunda com quem a gente ama, fosse abordada como nosso principal campo de prática espiritual? O lugar onde tudo que a gente acredita é de fato testado, independentemente do nome que a gente dá ao transcendente. Ou mesmo se não damos nome algum.